Probably not being recorded. Bruno, na última aula eu precisei sair porque não estava dando certo, eu não estava entendendo. A ligação não, a aula estava Conexão. só travando, estava muito ruim. Aí não vai adiantar de nada eu passar uma hora assim, só Não, com travando. certeza. Aí depois eu assisto. Acho que eu não coloquei a gravação ainda, eu vou ver se eu coloco logo essas gravações. Semana que vem é a última aula de vocês, teórica, né? Vai começar as práticas. Aí eu consigo ter tempo para colocar. As práticas vai dar um pouquinho menos de trabalho, só tenho que editar mesmo os vídeos. Tá certo. Aqui Agora, quando professor, começa a chover, fica assim, com o tempo nublado mesmo, já começa a ficar. é a rádio, é a tua conexão? Vou começar, a galera for chegando aí, vai chegando. Senão não termina. Aí, tá. Na mão, está apresentando. Estou. Vamos começar a desvendar o maravilhoso mundo da cromatografia. Vamos lá. Pronto, já tem dois. Vou começar. Boa noite, Larissa. Let's begin. Pessoal, a gente viu na aula passada, foi o V visível, não foi? Se eu não me engano. Acho que foi. Mas pela sequência é o V visível. Agora nós vamos começar a... Não, foi infravermelho. O V visível, depois infravermelho. Agora nós vamos passar para as cromatografias, certo? Sejam bem-vindos. O que é que nós vamos estudar hoje? Cromatografia em camada delgada e cromatografia em coluna. Pessoal, esses dois tipos de cromatografia são clássicas, ok? Como assim clássicas? Elas não usam equipamentos, elas são feitas simplesmente com vidrarias apropriadas e reagentes. Elas não vão usar equipamentos. As de equipamento a gente vai ver na próxima aula, certo? Isso é até bom para mim, porque a parte de equipamentos, fora a teoria, tem muito detalhe de equipamento mesmo. E aqui eu consigo focar com vocês praticamente grandíssima parte da teoria de cromatografia eu consigo abordar nessa aula de hoje. Já que os métodos em si, o procedimento experimental é muito simples. Enquanto que lá nas de equipamento, os procedimentos experimentais, eu explicar o equipamento, os tipos de coluna, tá, um monte de detalhezinho que tem, nunca não dá para dar todo mundo junto e ainda explicar a teoria, certo? Então, vamos começar. Cromatografia tem algo a ver com cor, professor? Isso aí, por causa dessa palavrinha aqui, ó, croma. Boa noite, Samara. Uma roia tem tudo a ver. Essa palavra cromatografia, pessoal, vem do grego, ó, croma, que quer dizer cor, e grafia, que quer dizer escrita. Certo? Na cromatografia é uma separação de cores, é você fazer uma identificação por cor. O primeiro experimento de cromatografia foi um cara que separou os pigmentos, se eu não me engano, de uma planta, usando cromatografia em coluna. Tá bom? Legal, mas o que é esse negócio de camada delgada e de coluna? É a técnica cromatográfica, pessoal. Existem várias, certo? E essas várias, elas vão depender o quê? Do equipamento, da fase estacionária e da fase móvel. Fase estacionária, fase móvel, what the hell is this? Calma, eu vou explicar tudinho. Só que a gente vai primeiro ver um apanhado geral dos tipos de cromatografia, beleza? Então, pessoal, a cromatografia pode ser dividida em planar, onde eu vou ter a cromatografia em papel e a cromatografia em camada delgada, certo? Aqui, basicamente, eu vou utilizar como fase estacionária, vocês vão saber já o que é fase estacionária, o papel, uma folha de papel de filtro, e aqui eu vou usar uma plaquinha de vidro ou de alumínio recoberta com uma camada de sílica ou uma camada de
óxido de alumínio ou até uma camada de sílica ligada, de C18, ou vocês vão ver já já que é um tipo de fábrica estacionária onde eu tenho uma película de material inorgânico, de material orgânico apolar. Beleza? Então, essas aqui, pessoal, são feitas em placas. O papel não é um plano. Se eu pensar numa folha de papel não é um plano, a plaquinha de camada delgada é a mesma coisa. Por isso que ela é chamada de cromatografia planar, que é um plano. Certo? E nós temos também a cromatografia em coluna. Essa aqui pode ser dividida em cromatografia gasosa, em cromatografia líquida e em cromatografia supercrítica. A diferença aqui está na fase móvel, certo? Na cromatografia gasosa, acredite se quiser, a fase móvel é um gás. Na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido. E na cromatografia supercrítica, é um fluido supercrítico. Professor, o que já é fluido supercrítico? Galera, fluido supercrítico é um negócio muito legal. Olha como é bacana esse cara. Existe uma coisa chamada diagrama ternário, certo? Onde eu tenho aqui nesse diagrama ternário os pontos em que a tua solução é sólida, líquida e gasosa, certo? E aqui você tem a temperatura e aqui você tem a pressão. É isso? É. Temperatura e... Não, contrário. Temperatura e pressão. Certo, pessoal? Então, presta atenção como é massa esse negócio. A água, por exemplo, a 1 atm, a 0 graus, ela é sólida. Certo? Se eu for aquecendo ela, chegar nesse ponto aqui, ela vira líquida. Se eu continuo aquecendo, ela entra no estado gasoso. É ou não é? O que é o supercrítico? É quando eu jogo uma temperatura alta o suficiente, uma pressão alta o suficiente e uma temperatura alta o suficiente para você entrar numa região que fica bem aqui, ó, que é a região supercrítica. O que é que essa região supercrítica tem de especial, pessoal? Galera, qual é a principal vantagem de um gás? Vocês sabem me dizer? A principal vantagem de um gás é se difundir. Por exemplo, se você encher uma bola de encher e você fechar essa bola de encher, sem estar furada, se você deixar ela paradinha, com 2, 3 dias ela seca. Vocês já perceberam isso? Quem tem filho deve ter percebido. Ela seca sozinha. O que é que está acontecendo? O ar que está lá dentro está se difundindo pelos poros da bola. Professor, mas não tem poro, tem muito pequenininho, você não consegue ver, mas tem. Então o ar passa, o ar consegue atravessar sólidos, certo? O ar consegue atravessar sólidos, porosos, ok? Isso é um processo chamado de difusão. E qual é a principal vantagem de um líquido? É solubilizar, certo? Um sólido, um líquido solubiliza, eu boto sal na água, que é um líquido, ela solubiliza o sal, e o gás se difunde. Então imagine uma substância que junta as duas. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco sólido que tem um cara que eu quero dissolver aqui dentro. Se eu colocar esse cara na água, ele não vai dissolver. Por quê? Porque a parede do sólido protege o que está na parte interna. Certo? Mas, se eu coloco um fluido supercrítico, que é um fluido que vai conseguir se difundir pelo sólido, e junto com essa difusão, ela vai dissolver o que está dentro do sólido. Isso é um fluido supercrítico. Beleza? Só para vocês saberem o que é. Não cai na aula hoje. O que a gente vai estudar hoje? Cromatografia planar. Agora, né? Cromatografia em papel e cromatografia em camada delgada. Muito mais focado na cromatografia em camada delgada. Que é basicamente, tem as mesmas propriedades, só que você está mudando aí a fase estacionária. A gente vai começar por onde então, professor? Introduzindo para vocês os conceitos gerais de cromatografia. Vamos começar entendendo, pessoal, o que é fase móvel e o que é fase estacionária. E o que é o processo de separação, já que cromatografia nada mais é do que um processo de separação. Não é que ele se limite a separar,
certo? O procedimento de cromatografia me permite fazer um mundo de coisas, mas o processo base dele é a separação dos analitos. Então, galera, vamos definindo. A fase estacionária é a componente fixa do sistema de cromatografia, certo? Ela deve interagir com os analitos arrastados pela fase móvel, certo? Deixa eu botar isso aqui. Componente fixa do sistema. A fase estacionária ela é fixa no sistema de cromatografia. E ela vai interagir com os analitos arrastados pela fase móvel. E a fase móvel é a componente móvel do sistema. Componente móvel. Tem função de arrastar os analitos pela fase estacionária. Certo? E o processo de separação, que é isso? É o procedimento de separação dos analitos, que vai ocorrer por diferença de interação entre a fase móvel e a fase estacionária. Tá bom, meu irmão? Certo? O processo de separação é a separação dos analitos por diferença de interação. Pessoal, um exemplo que eu gosto de dar em relação à cromatografia, ele é bem simples de compreender. Quem é que é casado aqui? Eu. Pronto, Luiz. Quando tu podia ir pro shopping com tua esposa, fora da pandemia? Se tu passasse numa loja de roupa, tua esposa ficava para trás ou não? Prepara o cartão. Não. Esquece o cartão. Eu quero saber se tu tá andando e ela para olhar as roupas e tu vai embora. Sim ou não? Certeza. Ela fica, eu vou embora. Você entendeu o seguinte? A loja é a fase o shopping é a fase estacionária. A lojinha que você passou fez uma interação com sua esposa. Você seguiu, tua esposa ficou. Vocês se separaram ou não? Sim. Isso é cromatografia. Beleza? Isso é cromatografia. Eu posso fazer o mesmo exemplo com o homem. Se eu passar, eu estou andando com minha esposa no shopping. Quando eu passo numa loja que tenha produto eletrônico, computador, televisão, eu paro, ela vai. Certo? Ou seja, tá aqui, ó. Ocorre por diferença de interação entre a fase móvel, que é vocês andando, e a fase estacionária, que é uma loja de interesse. Se eu tenho um analito, Ulisses, que não gosta de roupa e está andando junto com a mulher dele, outro analito que gosta de roupa, ao passar por uma fase estacionária que seja uma loja de roupas, a mulher dele fica e ele vai. E ocorre uma separação dos analitos. Beleza? Deu para entender a ideia? Analogias. Show de bola. Então é o seguinte, o tipo de cromatografia ele vai ser classificado baseado na fase estacionária e na fase móvel, certo? No caso da cromatografia plana, a gente pode dividir da seguinte forma. Na cromatografia planar, a fase líquida a fase móvel for um líquido, certo? Ela pode, vamos lá, na cromatografia planar, se a fase móvel for líquida e a fase estacionária for líquida, nós vamos ter a cromatografia em papel. Professor, peraí, papel é líquido? É porque, entenda, a fase estacionária não é bem o papel, a celulose do papel, e sim a água que fica retida na celulose do papel. Deu para entender? Pensa comigo assim, ó, tá aqui uma folhinha de papel. Tá aqui o teu analito, certo? Ele vai ser arrastado pela fase móvel. Então esse analito vai sendo arrastado pela fase móvel. Ele vai fazer interações com essa folha de papel, mas não é com o papel. Se você der um zoom no papel, você vai ver que ele é um sistema todo de fibras, fibras da celulose. Você botar no microscópio, você vai ver um sisteminha fibroso. Dentro dessas fibras, você tem o quê? Você tem água. É essa água que vai fazer a interação analito-fase estacionária. Por isso que, quando eu tenho fase móvel líquida, estacionária líquida e fase móvel líquida, eu estou falando de cromatografia em papel. Ficou claro por que é líquida líquida? Boa noite, Rita. Quando a minha fase estacionária é sólida, aí eu tenho uma cromatografia em camada delgada.
tá bom? Que aí já é diferente. É uma plaquinha de alumínio, que seja, que está toda recoberta com sílica porosa, com silicato, certo? Que é um pozinho branco que você passa e espalha na placa. É só um sólido, então não tem nada líquido ali. Então é uma cromatografia líquido-sólido. E por fim nós temos a certo, vai. Quando a fase estacionária, eu chamo de fase ligada, que é aquele exemplo que eu falei para vocês, eu também tenho uma cromatografia em camada delgada. A diferença dessas duas aqui, pessoal, é que já vou mostrar para vocês, certo? Já eu mostro. Tem um exemplo, tem uma animação bem boa disso aqui. Então, em camada delgada eu tenho uma fase ligada e eu tenho uma fase sólida. Já que é o mesmo princípio, tá bom? É uma placa com essa fase estacionária espalhada sobre a placa. Ela pode ser sólida ou ligada. Já vou explicar o que é ligada. Mas cromatografia de camada delgada é a mesma para fase sólida e fase ligada? Sim. A diferença, pessoal, de uma fase estacionária sólida, pura, e uma fase ligada é a polaridade dessas fases estacionárias. Uma vai ser polar, que é a fase sólida normal, e a outra vai ser apolar, que é a fase estacionária ligada. Como assim, polaridade? Vamos com calma, que a gente vai chegar lá. O que eu preciso que você entenda é que toda cromatografia, quase não sai, ó. Toda cromatografia é baseada na diferença de interação entre analito, fase móvel e fase estacionária. Tudo que vocês vão estudar de cromatografia hoje e semana que vem é baseado nesses dois princípios. Diferença de interação entre analito e fase móvel e analito e fase estacionária. Tipo, quanto mais o analito é atraído pela fase estacionária, menos ele irá ser arrastado pela fase móvel e vice-versa. Certo, pessoal? Quanto mais um analito é atraído pela fase estacionária, menos ele vai ser arrastado pela fase móvel. Volto ao exemplo do shopping. O que é o analito ser atraído pela fase estacionária? É quando eu tenho uma afinidade entre a fase estacionária e o analito. Por exemplo, se o meu analito é polar, ele vai ter afinidade por uma fase estacionária polar. Polar com polar tem afinidade. Ou seja, esse analito ele vai andar pouco na fase estacionária até que ele pare na fase estacionária, que ele faça interação com a fase estacionária. Enquanto que um analito apolar, que não vai ter interação com uma fase estacionária polar, analito apolar, fase estacionária polar, ele vai passar direto, porque ele vai ter pouca interação com a fase estacionária. Aí volta a analogia lá com o Ulisses. A esposa dele gosta de saco de roupa, ela vai parar na loja de roupa, ele vai-se embora. Ele não tem atração pela loja de roupas. A esposa dele tem. Então ela fica e ele vai. Aí você tem a separação. Então é tipo uma competição. Exatamente, galera. É uma competição entre fase móvel e fase estacionária pelas interações entre os analitos, certo? Aí no caso da cromatografia planar, o que nós vamos observar, certo? O que é que eu vou observar na cromatografia? É a distância que o analito percorre junto com a fase móvel antes de ser travado pela fase estacionária, certo? Eu vou ver quanto que o meu analito anda na fase estacionária antes de parar de andar, ok? O princípio é que a fase móvel dissolva a mistura. Ao princípio, a fase móvel vai dissolver a mistura de analitos, certo? E vai arrastar eles pela fase estacionária. Como os analitos são diferentes, a sua interação com a fase estacionária vai ser diferente. Desses analitos, vai ser desse modo. Erros de... Aqueles analitos com maior interação com a fase estacionária será retido primeiro do que o analito com interação menor. Isso está claro para vocês? Eu sei que eu estou só lendo, eu vou mostrar já com animação. Estou passando todos os princípios, certo? Vocês estão entendendo a ideia? Um analito vai ficar para trás em relação ao outro, dependendo da sua afinidade pela fase estacionária. Beleza? Ainda não entendi. Deixa eu desenhar para vocês.
O sistema de cromatografia plana, pessoal, é o mesmo, certo? Uma cuba cromatográfica. Tem uma cuba cromatográfica. Aí, essa cuba cromatográfica, a gente coloca a fase móvel, certo? Que tem a função de arrastar o analito. Depois que eu monto, depois eu vou fazer o quê? Eu vou montar a placa cromatográfica, que pode ser papel ou camada delgada. É uma placa, certo? E o que eu vou fazer? Essa placa, eu vou adicionar os analitos misturados, colocando uma pequena quantidade dos mesmos a 1 centímetro da base da placa. Então, eu vou passar uma linha, que é 1 centímetro da base da placa, aí você vem com uma seringa, um capilarzinho, uma gota, um pingo. Não quero dizer a palavra. Um cabelo de pulga de analito misturado e você pinga aqui nessa linha. Ó. Você faz 3 spots, 3 manchas de mistura de analitos, nesse caso. Beleza? Então aqui eu tenho uma cuba cromatográfica, aqui dentro eu tenho minha fase móvel. E eu tenho a minha placa que está recoberta pela fase estacionária. E aqui embaixo, ó, eu coloquei os meus analitos misturados. Professor, por que é que eu não coloquei aqui embaixo, na base? Porque vocês vão ver que esses analitos eles não podem ser mergulhados diretamente na fase móvel. Eles têm que ficar acima da fase móvel, porque vai ter um processo aí de corrida da fase móvel por capilaridade. Ô, Bruno, só uma dúvida. Diga aí. Aí, esses 3 analitos aí são diferentes, né? São, que é o exemplo que eu estou dando. Depois vocês vão ver no processo mesmo que normalmente eu vou utilizar um padrão para poder comparar. Mas aqui Então, a nesse gente caso é vai tudo estar. diferente. Mas aí a gente vai estar analisando 3 coisas ao mesmo tempo? 3 coisas ao mesmo tempo. Você consegue, numa placa cromatográfica, se for uma grande, você consegue analisar 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Você consegue separar tudo. Aqui eu botei só 3. Vocês vão fazer o quê, ó? A placa é adicionada à cuba e a fase móvel sobe pela placa por capilaridade, arrastando os analitos e separando seus componentes. Então você vai colocar lá a fase estacionária. Percebeu que eu não mergulhei o spot dos analitos, ó? Por quê? Porque se eu mergulhar, eles vão se dissolver na fase móvel. E eu não quero que eles se dissolvam nesse líquido. Eu quero que eles sejam arrastados pela placa. Deu para entender isso? Deu para visualizar na animação? Então, dá um zoom aqui. À medida que a fase móvel sobe pela placa, os analitos vão ser separados. Aqui, ó. A fase móvel vai subindo e vai arrastando os analitos, ó, e vai separando eles. É dessa forma, pessoal, que acontece na realidade. Então, pelo que eu expliquei para vocês, eu sei que eu vou falar aqui em cima, mas deixa eu falar aqui embaixo. É bom que eu não me repito. Ó, o amarelo, vamos pensar que eu fiz isso de propósito. Verde não é amarelo com azul? Laranja não é amarelo com vermelho? E roxo não é vermelho com azul? Quem não sabe, quem nunca brincou de tinta guache, essas são as misturas de cores, tá bom? Então perceba que a cor amarela, ela, nesse exemplo que eu estou dando, ela tem mais ou menos atração pela fase estacionária, em comparação com as outras. Me digam aí no chat. Para ver se vocês entenderam. Tem menos? Mais atração pela fase estacionária. Por quê? Porque ela correu menos. Se fosse uma competição, cara, bora lá. A fase móvel é que está arrastando esses analitos. Você concorda comigo? Então, quanto mais interação com o analito a fase móvel tiver, mais ela vai conseguir arrastar ele, né não? Não é isso que eu espero entender? Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo mais do dia a dia. Não consigo pensar em outra coisa. Além do exemplo do shopping que eu já dei 3 vezes. Beleza? Mas entendam isso. É tudo uma guerra de atrações. Certo? À medida que tu tem o teu analito, tu tem a fase móvel puxando de um lado, tu tem a fase estacionária puxando do outro lado.
Você concorda que se a fase móvel for mais forte, ela vai conseguir puxar mais o analito para ela? Certo? E ela vai levar ele por mais tempo na placa cromatográfica? Isso, eles competem entre si. Então, deixa eu refazer minha pergunta. O analito vermelho, em comparação com o amarelo, ele tem mais ou menos afinidade pela fase móvel? Isso. Em comparação com o azul, menos interação com a fase móvel. Obviamente, mais interação com a fase estacionária. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, repito aqui, legal. No caso aí, podemos dizer que o amarelo tem maior interação com a fase estacionária, é isso? Exatamente. E o azul tem a menor interação, porque ele correu mais pela placa. Certo? Tem a ver com a distância que ela tá do... Isso. A distância que ela percorre pela placa, Léo, está te dizendo exatamente qual é a intensidade de interação entre a fase estacionária e ela. Ah, entendi. Quanto menor for a interação, mais ela vai andar pela placa. Podendo acontecer de nem separar, acumular todo mundo lá em cima. Por que está passando sozinho? Não quero que passe só. Transições. Pronto. Entendeu aí, cara? Entendi, Beleza? agora sim. É tudo aqui a questão. Ele vai percorrer a placa, vai. Ele vai parar antes ou depois? Vai parar. Se ele parar depois, comparando 1 e 2. Se ele parar depois, esse cara tem a menor interação com a fase estacionária. Esse cara tem a maior interação. Isso é o ponto que, se eu mudar o solvente, se eu mudar a fase móvel, eu posso inverter isso. Vocês vão ver quando eu falar de fase móvel que isso pode acontecer. Beleza? Mas o que é essa interação, professor? Eu vou explicar. Basicamente, pessoal, nas cromatografias planares, o que está passando sol? Como é que eu aplico para todos os slides, meu Deus do céu, isso aqui? Aplicar a todos, pronto. Basicamente, pessoal, temos os processos de adsorção, isso na camada delgada. A dissorção entre as moléculas do analito com a fase estacionária, que eu chamo de fase estacionária de fase normal, e eu tenho o processo de solubilização, que ocorre quando eu tenho a fase ligada, também conhecida como cromatografia por partição. Então, deixa eu falar de novo. A fase normal é por adsorção, certo? A fase ligada é por solubilização. Tá ligado, tá normal o microfone dele. O que foi? Não, alguém falou, ligue o microfone aí, não entendi. Eu falei, o seu microfone tá normal. Ah, obrigado. Foi no chat? Foi que falaram? Então, pronto. Então, pessoal, vamos lá. Vamos definir as duas aqui, ó. Cromatografia de adsorção. Ela é caracterizada pela adsorção do analito em uma fase estacionária sólida. Certo? Adsorção em uma fase estacionária sólida. Ou seja, a interação fase estacionária analito é por processos físicos. Certo, pessoal? Todo o processo de adsorção ele é exclusivamente físico. Só lembrar lá quando eu falei de método de Mohr da fluoresceína. Ela se absorve no precipitado. E eu tenho... Ó, vamos lá. Isso aqui tá bonitinho. Tá aqui minha fase estacionária. O que é o processo de adsorção? Tá aqui minhas misturas de analitos. A minha fase imóvel com os meus analitos. Eles vão correr pela fase estacionária. Então, o que é que acontece? Um deles se adsorve e se separa do outro. Conseguiram perceber pela animação, galera? Um deles tem uma interação com a fase estacionária, o outro não tem, passa direto.
e depois o outro segue. Aí você teve a separação. A de partição, pessoal, ela é caracterizada pela solubilização do analito em uma fase estacionária líquida. Eu estou até corrigindo um slide, eu falei uma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui para me explicar para vocês. Eu disse que isso aqui é sólido, né? Então não é. Não, na verdade não falei não. Então, deixa para lá. Ia corrigindo sem precisar corrigir. O que eu chamo de fase ligada ou cromatografia por partição, ela é caracterizada pela solubilização do analito, certo? A partição vai ter uma solubilização do analito em uma fase estacionária líquida, certo? Só que esse líquido, pessoal, não é água, ou não é que nem é na celulose, que você tem lá a água retida nos poros da celulose. Aqui é o seguinte, eu tenho um suporte sólido de sílica e eu tenho um composto ligado a ele. É como se eu fizesse uma segunda camada de um líquido. Deu para entender? É tipo... Como é que eu posso explicar, cara? Vocês já comeram aquele pirulito que a gente bota ele melado num pó? Aí tinha uns que estralava na boca, aquele negócio que dava câncer, provavelmente. O que é que você está fazendo ali? Você está fazendo uma segunda camada, concorda? Você tem um pirulito, chupou o pirulito. Encheu de quê? De cuspe. Aí botou no pozinho. Certo? Quando voltou do pozinho, o cuspezinho que estava ao redor do pirulito, ele fez uma camada de líquido, de baba. Botou no pozinho, o pozinho grudou na baba. Pronto. Ele se solubilizou na segunda camada formada ao redor do pirulito. Olha que maravilha. Que exemplo lindo, para você entender o que é uma cromatografia por partição. Certo? Normalmente, essa fase ligada, ela é ligada num suporte sólido. Você tem um suporte sólido e você vai grudando o líquido fica ao redor dele. Ou seja, a interação da fase estacionária analito se dá por solubilização do analito nessa película que fica ao redor da fase estacionária. Desenhando, está aí meu suporte. Está aí minha fase estacionária. É essa baba, esse líquido que fica ligado no meu suporte. Os meus analitos vão passar, agora não por um processo de adsorção, mas sim por solubilização, eles vão ser separados. Um analito que tenha maior interação com aquela fase estacionária ali, que consiga ser solubilizado para aquela fase estacionária, ele vai ser retido por ela e depois ele pode ser liberado ou não, tá bom? Dependendo da aplicação. Deu para entender a diferença, pessoal? De fase sólida para fase ligada? A adsorção e partição? Isso aqui é a questão... Entenda, isso aqui é a pergunta clássica de prova. Você definir os tipos de cromatografia. Partição, adsorção, e a gente vai ver outra já já. Bruno, a de partição, a fase estacionária líquida, né? E a adsorção é sólida. E a adsorção sólida. É solubilizada, né? A de partição que você fala. Isso. Como é um líquido, o meu analito se solubiliza, já que o líquido solubiliza as coisas, na minha fase estacionária. Enquanto que de adsorção, a minha fase estacionária é um sólido puro. E a interação entre um analito e o sólido, ele pode ser de adsorção, mas não de solubilização. Porque só quem solubiliza é líquido. O sólido, ele absorve, mas ele não solubiliza. Beleza? Agora ficou mais claro. Em relação, como é que funciona esse suporte, pessoal? É basicamente o seguinte, ó. Você tem aqui o teu suporte, aí você liga por química mesmo, tá bom? A fase estacionária nele. Aí fica tipo ligado, aí forma essa babinha aqui ao redor. Essa superfície líquida. Resumindo, a cromatografia em papel, galera, a fase móvel, ela vai arrastar o analito pelo papel, onde o mesmo vai interagir com as moléculas de água retidas no papel. Como a água é polar, essa interação será mais forte com analitos polares. Beleza? Então, cromatografia em papel eu vou utilizar para reter analitos polares.
CCD de fase normal, cromatografia delgada de fase normal. Na fase normal, a placa é recoberta somente com sílica gel, que é um sólido puro. Sílica gel ou óxido de alumínio. São duas fases estacionárias possíveis. Certo? Que são fases que vão separar por adsorção. Certo? Na fase normal, pessoal, ela também vai ter atração maior por analitos polares. Analitos polares. Já na fase ligada, que também é chamada de fase reversa, certo? Por que é fase reversa? Porque se a normal é polar, a fase reversa é o quê? Apolar, ok? Então, na cromatografia de camada delgada, de fase normal, a placa é recoberta com sílica... Ah, tá errado aqui. Beleza? Deixa eu descartar. Eu quero fazer direitinho. De fase reversa. Na cromatografia de fase reversa, a placa cromatográfica é recoberta com sílica C18. O que é essa sílica C18? É basicamente uma sílica que é usada como suporte à sílica, e nessa sílica eu tenho ligadas moléculas com 18 carbonos. Por isso que é C18, 18 carbonos. Pessoal, pergunto para vocês. Está aqui a sílica de suporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa molécula aqui, ela é polar ou ela é apolar? É só carbono e hidrogênio aí. Hein? É apolar. 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 Certo? Quanto maior o número de carbonos, C2, C10, C15 e C18, mais apolar vai ser tua amostra, quanto maior a quantidade de carbonos. Certo? Então, esses 18 carbonos que estão ligados ao suporte de sílica, certo? Eles agem como um filme, certo? Que é a babinha que eu estava falando, que recobre o suporte. E esse filme é a fase estacionária. Como quem está ligado são carbonos, hidrocarbonetos, né? 18 átomos de carbono formando uma molécula grande de hidrocarboneto extremamente apolar. Essa fase estacionária vai ser apolar. Deu para entender? O treco aqui. E a do papel? A do papel é a água. Tanto a papel como a CCD de fase normal são polares. A diferença é o seguinte, dificilmente você vai fazer uma análise com papel, a não ser que você queira só mostrar, fazer no colégio, mostrar, fazer uma demonstração. Normalmente, em análise mesmo, você usa as cromatografias em camada delgada, certo? Aí a de fase normal, que é polar, é com sílica gel, e a de fase reversa, que é de fase ligada, é com sílica C18. Tá bom? Entendi. Mas também muda a fase móvel, né? Sim, a polaridade da fase móvel deve ser adequada ao que você quer separar. Certo? Pessoal, isso é que é legal. Enquanto a fase estacionária é fixa, você montou a placa, você vai usar uma placa de sílica gel. Aquela tua placa vai ser polar na mesma polaridade durante toda a placa. Você não tem como ter uma placa que metade dela é mais polar e do meio para frente é menos polar. Até dá para fazer, mas eu nunca vi. Certo? Mas a fase móvel não. A fase móvel tu muda do jeito que tu quiser. Você que tem que pensar o seguinte, ó. Sim, a polaridade da fase móvel deve ser adequada ao que você quer separar. Aí vou voltar ao raciocínio, que é o raciocínio basilar de cromatografia. Existe uma competição de interações entre analito, fase móvel e fase estacionária. Caso a fase móvel ganhe essa competição, o analito é arrastado por ela. Caso a fase estacionária ganhe a competição, o analito é retido na fase estacionária. Então, se eu posso estar trocando a fase móvel, eu posso estar roubando nessa competição. Por exemplo, eu estou aqui com a mistura de reagentes.
Aí eu utilizei uma fase móvel lá que não separou nada. O que eu posso fazer? Trocar a fase móvel e ver se ela separa. Então eu consigo roubar com a fase móvel. Eu fico mudando a fase móvel. E o último caso é que eu mudo a fase estacionária. A fase móvel é tão versátil que eu consigo fazer mistura de reagentes. A gente vai ver isso. Bruno, Oi. então se for um analista que você já conhece, o mais correto é que a fase móvel tenha mais interação com esse analista, né, do que a fase estacionária? Depende do que você quer. Depende muito do que você quer. Certo? É bem livre, sabe? Mas, por exemplo, eu quero que a fase móvel interaja muito com o meu analito. Na verdade, Paloma, você vai fazer um controle. Porque você vai ver que quando eu vou começar a identificar, eu tenho que medir as distâncias. Então, se eu usar uma fase móvel que tenha muita interação com o meu analito, eu posso fazer ele não ser fixado na placa de jeito nenhum. Ele vai até o fim da corrida. Ele vai até o topo da placa e ele não sai na placa. Entendeu? Por quê? Porque ele tem tanta interação com a fase móvel que ele não é retido de jeito nenhum na placa. Aí o que você pode fazer? Você vai reduzindo a interação da fase móvel com o analito para que ele possa ter alguma atração pela fase estacionária. Para que em algum ponto da placa ele fique retido. Entendeu? Uma fase estacionária polar terá o máximo de atração em analitos polares e o mínimo em analitos apolares. Já na fase estacionária polar é o inverso, certo? O mesmo eu posso dizer para a fase móvel. Fase móveis polares vão ter muita atração por analitos apolares. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido eu utilizar uma fase móvel polar em uma fase estacionária polar? A fase móvel é a fase estacionária com o mesmo tipo de interação, com o mesmo tipo de afinidade? Não faz. Não. Exatamente, senão não vai separar nada. Se o analito gosta da fase estacionária, é tipo assim, tá lá, vou voltar para o Ulisses aqui, passeando com a mulher dele no shopping. Se o Ulisses gosta de comprar vestido para a mulher dele, e a mulher dele gosta de comprar vestido para ela, quando passa na loja de roupa, os dois param. Não separei nada. Certo? Separei nada. Então, tem que ter diferenças de interação. Normalmente, você procura, se a fase móvel é polar, você vai usar se a fase estacionária é polar, você vai procurar usar fases móveis apolares. Aí você controla o grau de apolaridade para que você meio que consiga controlar a distância que o teu analita vai percorrer na placa. Beleza? Entendi. Um ponto importante, pessoal, é que a fase móvel pode ser uma mistura de solventes, com o intuito de controlar a polaridade. Tipo, colocar um solvente muito polar como o hexano, junto com um solvente polar como o ácido acético. Isso, se as proporções forem diferentes, certo? As separações de analitos com polaridades distintas, os dois vão ser arrastados. Eu acho que eu entendi. Vocês entenderam aqui, pessoal, o que eu quis dizer? Pensei que eu tinha feito animação para isso aqui, mas deixa eu explicar. Tá aqui tua plaquinha, ó. Tá aqui. Boa, professor. Então, que comprar uma lousa digital, galera. Quem quiser fazer uma doação, tô aceitando, viu? A turma quiser fazer uma vaquinha. R$280, mano. Ó, pessoal. Como é que funciona? O que eu tô querendo dizer aqui? Eu posso misturar os analitos. Por exemplo, eu tenho um hexano que é muito polar. Muito apolar. E eu tenho um ácido acético que é polar. Beleza? Eu tenho essas duas condições aqui, ó. Hexano apolar, ácido acético polar. Beleza? Pensa comigo. Eu tenho reagentes, eu tenho uma mistura de reagentes aqui. Que eu tenho os dois. Eu tenho um reagente que é muito apolar e eu tenho um reagente que é muito polar. O que é que vai acontecer? Se eu colocar um reagente completamente apolar, ele vai arrastar o apolar, mas não vai mexer no polar. Vocês concordam comigo? Meu bichinho está aqui, ó.
se a fase móvel que vai percorrer a placa, ela é 100% apolar, ela não, tipo, deixa eu botar em azul. O polar é azul, o apolar é verde. O apolar é verde. Se eu passo uma fase móvel 100% apolar, o que, é que vai acontecer? O verde vai embora. Mas o polar, não. Vocês conseguem entender isso? Por que, que o polar não vai embora? Porque ele não tem interação nenhuma pela fase estacionária, pela fase móvel. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu misturo. Eu faço tipo 10 do polar, do apolar, para 1 do polar. Ou seja, eu tenho muito mais apolar do que eu tenho polar. O que é que vai acontecer? Lembra que eu te falei, Paloma? Eu vou controlando a polaridade. O que é que vai acontecer? O cara que é polar, que é a fase móvel que tem menos, ele vai correr menos na fase estacionária. E o cara que é apolar, que é a fase móvel que tem mais, vai correr mais na fase estacionária. Vocês entenderam? Sim ou não? Não repito. Repita, por favor. Repito. Deixa eu passar aqui para outro slide, eu acho que eu consigo explicar isso melhor. Vamos para cá, que está coloridinho. Ó. Em relação à fase estacionária. Eu acho que eu tenho uma animação disso. Não, tenho não. Vamos lá. Ó, vamos lá, dona Rita. Pensa aqui comigo, ó. Eu vou dizer que os amarelinhos aqui, ó, eles são polares e os azulzinhos são apolares. Certo? O que é que eu estou querendo dizer? Se eu uso uma fase móvel que seja 100% apolar, ela vai ter alguma interação pelo amarelo? Sim ou não? Deixa eu ver. Vai, porque é apolar e um polar, né? Não, não tem interação. Apolar não interage com o apolar. Eles são opostos. Lembra? Os opostos, pessoal, só se atraem em livros de autoajuda. Ah, tá. Certo? Na química, é semelhante com semelhante. Então, tudo que é apolar vai ter atração por apolar. Tudo que é polar vai ter atração com polar. Então, se o meu analito é polar e minha fase móvel é 100% apolar, não tem separação. Beleza? O contrário é verdadeiro. Se a minha fase móvel for 100% polar, o meu analito apolar não vai ter interação. Então, eu preciso de uma mistura. Normalmente, é sempre uma mistura de um reagente muito apolar, de uma fase móvel muito apolar com uma fase móvel muito polar. Em proporções diferentes, para que eu tenha interações diferentes e consiga ter a separação. Ficou mais claro, dona Rita? Sim. Agora entendi. Beleza? Então, ó, o que ele está dizendo aí? Ó? As amostras amarelas têm menos interação com a fase móvel do que as azuis, é isso? É, o mesmo raciocínio que a gente fez com a fase estacionária. A amostra amarela tem mais interação com a fase estacionária? Tem. Então, ela tem menos atração com a fase móvel? Tem também. E a azul é menos com a fase estacionária e mais com a fase móvel. Por isso que ela foi mais longe. Então, nesse exemplo... mesma coisa. Legal. Muito simples o processo, então. Certo? Sim, é bem simples. É daí, pessoal, que vem as principais vantagens da CCD. Certo? Isso é muito simples de fazer. São quais? É de facílima execução. Praticamente sem treinamento vocês conseguem fazer isso. Eu consigo fazer uma prática com vocês no laboratório de camada delgada. Eu chego lá com vocês, pessoal, bota no spot aí, bota no solvente e vê a eluição acontecendo. É só isso. Não tem muito treinamento para executar o processo. Certo? Até o tratamento de dados é bem simples. Ela é extremamente versátil. Diferentes tipos de amostras podem ser analisadas por CCD. Eu só preciso, com isso, controlar a polaridade da fase móvel e selecionar corretamente a fase estacionária. Aí eu tenho uma gama gigante de análises que eu posso analisar. E ela é de baixíssimo custo. Eu tanto consigo reaproveitar as placas cromatográficas, como eu consigo facilmente montar placas cromatográficas. Certo? Entre as cromatografias, a mais barata de todas é a CCD. É tanto que normalmente eu uso ela como uma pré-cromatografia para fazer análise de coluna ou análise de HPLC.
para que eu possa decidir quais fases móveis utilizar lá. São técnicas mais caras. Mas, e se, por exemplo, eu colocar... Pronto, eu já tinha, sabia que eu tinha isso aqui. Eu colocar somente um solvente muito apolar. Aí pode haver a não separação dos analíticos polares. Tipo, vamos considerar que os amarelos são polares e os azuis são apolares. Tá? O que eu estava falando, eu tinha feito. Se a fase móvel for 100% hexano, pessoal, tá aqui minha misturinha. Lembra que eu falei? Amarelo é polar, azul é apolar. Certo? Esses aqui são os padrões aqui da mistura. Então tu vai ter a eluição. Como a fase móvel é 100% polar, 100% apolar, o que acontece? Os amarelos não são arrastados pelo analito. Eles ficam na mistura. Ó. Então não separei aqui. Agora, se a fase móvel for 100% polar, como o ácido acético, o que vai acontecer? O contrário. Os compostos apolares vão e os apolares ficam. Aí, no caso, eu tenho que usar um solvente com polaridade média ou misturar os solventes. Mas cada mistura tem que ser planejada. Por exemplo, se formos colocar na mesma proporção de hexano e ácido acético, não separaria nada. Tipo, se eu pego na mesma proporção, ó, 1 para 1, ou 50% de cada, o que vai acontecer? Vai eluir. Mas vai eluir, ó. Isso aqui são os padrões, ó. A mistura, o analito é esse cara aqui, ó. Separou a mistura? Sim ou não? Ou a mistura continua junta? Tá juntos. Então, não separou. Funcionou a cromatografia? Não. Não. Por quê? Porque eu utilizei os solventes na mesma proporção. Então, o que é que eu tenho que fazer? Misturar em proporções diferentes. Tipo, 1 para 0,5. Para cada 1 de hexano, meio de ácido acético. O que vai acontecer? Aí agora eu tenho minha separação bonitinha acontecendo. Por quê? Vamos raciocinar. E se for o inverso, o hexano menos e Vai trocar o azul pelo mais. amarelo. Vai trocar o azul pelo amarelo, mas separa do mesmo jeito. Por quê? O hexano, ele é mais polar, mais apolar, e o ácido acético, ele é mais polar. Beleza? Tá claro isso para vocês? Se ele é mais polar e ele tem menos, você concorda comigo que o analito polar vai ser arrastado menos? Hein? Pense comigo. O solvente polar que vai arrastar o analito polar, ele está em menor quantidade. Esse analito que vai ser arrastado por esse solvente polar, ele vai ser arrastado mais ou menos em comparação com o que tem mais? E dona Rita? Eu acho que vai ser arrastado mais. Por quê? Como é a pergunta, Bruno? Não entendi, não. Vamos lá. lá. Não tô entendendo, não. Ficou confuso. Vamos aqui de novo. Você tem aqui, ó, o ácido acético, 0,5, e o hexano, 1. Certo? Eu tenho mais ácido acético ou mais hexano? Hexano. Hexano. Certo. O hexano, ele é apolar. O ácido acético é polar. O amarelo, ele é polar. O azul, ele é apolar. Beleza? Quem foi que correu mais na placa cromatográfica? O amarelo ou o azul? O azul. O azul. Por que ele correu mais? Porque eu tenho mais do meu solvente apolar. Ah, entendi. Que é o... A proporção da mistura é mais apolar do que polar. Entendeu? Agora sim. É isso aí que tu tava também tentando dizer? Até... Isso. Tava mais complexo. Eu tava querendo fazer isso como se fosse uma pergunta. Por isso você perguntou, Rita, e se eu trocar? Se eu fizer isso aqui? 1 do ácido acético e 0,5 do hexano. O que é que vai acontecer? Eu vou inverter. O azul vai ficar aqui e o amarelo vai lá para cima. Por quê? Porque eu tenho mais do polar. Aí vai arrastar mais. Lembra que é uma competição. Afinidade.
Beleza? Certo, essa foi legal. Ah, legal. Vale ressaltar aqui que nem todas as substâncias são visíveis na placa cromatográfica após a diluição do solvente. Certo? Não é que nem eu fiz aqui que fica as corzinhas bonitinhas. Travou, foi? Meu óleo tá cortando ou tá ok para vocês? Pra mim tá normal. Ok. Tá normal também. É porque tá travada a tela aqui, eu tô vendo no meu celular. Eu tá na placa cromatográfica. Não tá aí na placa cromatográfica ainda? Tá. Tá. Eu já mudei aqui. Ó, ainda tá. E aí? Vai sair não, filhote? Vala. Tem que parar a apresentação, né? Certo. Agora sim, vale ressaltar aqui, pessoal, que nem tudo é visível na hora que é eluído, certo? Como assim visíveis? Não tá E o que é apresentando, que... não, Bruno. Agora tá. Tá aparecendo para vocês agora? O meu não tá, não. Tá a sua tela preta com o B do seu nome, E tá. Pra mim tá. tá? E aí, Paloma, resolveu? Não. Eu vou sair e entrar de novo. Sai e entra de novo. Tá. Como assim visíveis? O que é eluição? Começando pela eluição, pessoal. A eluição basicamente é a subida do solvente, tá bom? Quando o solvente está passando pela placa, eu digo que o solvente está eluindo. Ok? É um termo muito usado que eu não tinha falado ainda. Certo? É a passagem da fase móvel pela fase estacionária chamada de eluição. Quanto à visibilidade, pessoal, alguns analitos precisam ser revelados, certo? Como assim revelados? Revelados, tipo fotografia, por exemplo. Não sou desse tipo não. Tipo, compostos de amor... Nos compostos, vamos lá. Tipo, nos compostos na amostra, alguns são invisíveis em condições normais. Daí eu tenho que usar o que eu chamo de reveladores. Esses reveladores, pessoal, podem ser de vários tipos. Os mais clássicos, filtros físicos, certo? Que eu vou utilizar uma luz ultravioleta para revelar amostras que brilhem, que floresçam, que sejam presentes na placa. Por exemplo, a clorofila é uma delas. Se eu estou fazendo uma separação de pigmentos de planta, a clorofila, ela é invisível a olho nu. Eu não consigo ver a clorofila na separação, mas quando eu coloco ela quando eu incido uma luz ultravioleta sobre ela, ela brilha, ela floresce. Então eu consigo visualizar. É basicamente está aqui a minha plaquinha, ó. Beleza? Aí eu jogo uma luz UV, ó. Aparece uma coisa que não estava ali antes. Revelei. Não tem a luz UV. Quem é? Não veio. Quem é esse intruso? Como é, dona Rita? Ah, pronto. Quem é esse intruso? É algo que eu preciso revelar. Beleza? Aí normalmente você faz numa câmerazinha UV e vai aparecendo aqui, ó. Os spotzinhos aqui coloridos. Certo? Revelados. E também tem Ah, os químicos. Oi, fala, Léo. na cromatografia dá pra olhar vários analitos, ainda tem uns que não aparecem. Ainda tem os que não aparecem. Aí você faz as revelações. Massa. Certo? Cara, química é massa. Foi mal, desculpa aí. Vocês escolheram farmácia, mas química é legal demais. Químicos. O uso de substâncias químicas ao entrar em contato com o analito presente na placa cromatográfica, ele vai apresentar uma coloração específica. Então é tipo como se você... Não é que eu quero ser, é que a matéria é legal. Certo? Como se você jogasse um indicador. Ok? Então tá aqui a tua plaquinha, tu vem com um sprayzinho e tu vai ter uma revelação ali. Bem aqui, ó. Que não estava visível. É uma reação, como se fosse um indicador ácido base. Certo? Por exemplo, se eu fizer uma eluição em um composto for alcalino, se eu jogar fenolftalaína, ele vai ficar rosa. É uma revelação. Certo? Aí fica assim, ó. As plaquinhas.
Aí, quais são os tipos de reveladores, pessoal? Nós temos para alcaloides, aí tem o revelador de Dragendorf, iodoplatinato. Aí isso aqui é só informação para vocês, não precisa decorar não, tá bom? NPEG para flavonoides, aí eu consigo analisar, olha aí a variedade, eu avalio alcaloide, flavonoide, saponina, terpeno, esteroide, antraquinona, cumarina, compostos fenólicos, compostos, beleza? Aí que são os reveladores. Todos esses caras aqui são invisíveis. Aí eu tenho que usar um desses reveladores para que ele apareça na minha cromatoplaca, na plaquinha cromatográfica, tá certo? Onde é que eu encontro isso aqui, pessoal? Planta. Você vai fazer separação de compostos ativos de uma planta, princípios ativos ou de metabólicos secundários. Eles são alcaloides, são flavonoides, são terpenos. Aí você consegue separar, tipo, achei uma planta aqui nova. Eu pego, faço uma maceração dessa planta, coloco na plaquinha cromatográfica e começo a testar eluentes. Já que é um processo barato, eu consigo ver vários tipos de compostos que tem ali, faço várias separações. Aí eu já vou descobrir qual é o solvente que eu uso para separar. Aí depois eu vou para uma cromatografia em coluna, para poder concentrar ou analisar direito. Beleza? Nós também temos reveladores biológicos, certo? Que vai utilizar enzimas ou bactérias que tornam as manchas visíveis. Esse aqui é um exemplo. Certo? Aqui eu tenho uma placa e o revelador ele é antifúngico. Então eu estou testando um comprimido. Ó. Esse comprimido ele é antifúngico, certo? Então, aonde esse princípio ativo que é antifúngico, ele para na placa, e se eu deixar essa placa criar uma cultura de fungos, a placa toda vai ficar com os fungos crescendo, mas onde estava o spot, a mancha do teu analito, que é antifúngico, ele vai ficar branco. Aí eu consigo revelar ele de uma forma biológica, ok? Entendi. Vocês entenderam, pessoal? Então eu tenho indicadores químicos, reveladores físicos, luz UV, químicos, reagentes, biológicos, ou fungos, ou enzimas. Que bom, a CCD, pessoal, tem várias aplicações. Vamos para as aplicações. Ó. Eu consigo determinar o número de componentes de uma amostra, eu consigo fazer várias separações, e como é barato o processo, é rápido, eu consigo fazer isso muitas vezes em um dia só. Então eu consigo separar vários componentes, é só sair mudando a fração, as polaridades da fase móvel. Eu consigo fazer monitoramento de a reação, se a reação está se processando ou não. Eu consigo fazer uma pré-análise para determinar a fase móvel que eu vou utilizar numa cromatografia por coluna. Eu consigo separar misturas complexas, alimentos, drogas, sangue, derivados de petróleo, vegetais, tudo isso eu consigo separar por camada delgada. Eu consigo estabelecer a identidade entre dois compostos, eu consigo, a partir de um padrão, determinar se um composto é aquele ou não. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de droga na urina, eu consigo fazer por cromatografia em camada delgada. É só ter o padrão da droga. Aí a droga, o padrão, vai eluir até uma altura. Se na minha urina eu tiver um composto que, na mesma placa cromatográfica, nas mesmas condições de solvente, ele percorre o mesmo caminho e para razoavelmente na mesma posição, eu consigo, não é definitivo, mas eu consigo ter uma ideia se aquele composto é ou não aquilo que eu usei como padrão. Tipo, dar uma pista para você seguir. Certo, mas o que é estabelecer a identidade? Basicamente é ser capaz de identificar o analito. Mas como é que eu faço isso? Simples, conhecendo o fator de retenção, que é do inglês é o Retention Factor, que é o RF, certo? Do analito comparado com o RF de uma amostra padrão. FR, sim, fator de retenção. Fator de retenção, galera, é a distância percorrida pelo analito na placa, dividida pela distância percorrida pelo solvente na placa. Certo? Basicamente, nós temos a placa cromatográfica e na placa eu vou marcar o ponto de saída do analito e o ponto de chegada do solvente. Certo? E eu vou marcar essa distância. Certo? Eu vou marcar essa distância e eu vou deixar o meu solvente percorrer só até aqui, ó. Parei a evoluição. Eu tiro da cuba cromatográfica para não ter mais evoluição. Então eu paro aqui e tenho as separações. O que é que eu vou medir?
eu vou medir, ó, a altura que o solvente percorreu, ó, desse ponto para cá é 5 centímetros. Eu marco na placa essa altura, certo? E eu vou medir também a distância, ó, percorrida pelo solvente, 5 centímetros, que é o DS. Eu vou medir a distância percorrida pela minha amostra A, certo? A distância do analito A. Eu vou medir a distância do analito B. Aqui trocou, ó. Foi mal, pessoal, peraí. Eu troquei aqui. DA2. DA1. Não. Ah, vai ficar assim. Vai servir o que eu quero dizer. Beleza? Vocês entenderam o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Medir a distância que percorreu o solvente. Medir a distância a partir do meio da mancha, certo? Que percorreu o analito A, A2. Medir a distância no meio que percorreu o analito A1, certo? Medir os dois. O que é o RF? É a divisão da distância percorrida pelo analito dividido pela distância percorrida pelo solvente. Certo? Aí vai dar o quê? Ó? O A1 percorreu 2, o analito percorreu 5. 2 dividido por 5 dá 0,4. E o RF da amostra 2? A DA2 percorreu 4 centímetros e a DS 5, 0,8. Certo, pessoal? Alguém não entendeu isso aqui? Hein? Eu vou seguindo. Aí então, pessoal, se o RF do padrão for igual ao RF do analito, o Doquidão está perguntando, desculpa. Então, se o RF do padrão for igual ao do analito, eu posso dizer que eles são a mesma coisa. Sim. É um dos pontos que eu posso considerar no análise. Assim como a cor do spot, se tem a mesma cor, se tem o mesmo formato parecido. Certo? Vale ressaltar que isso é válido para análise na mesma placa cromatográfica, utilizando a mesma razão de fase móvel. Então, tem que ser na mesma placa que eu comparo. Por exemplo, tá aqui, ó, uma plaquinha, eu já sei qual é o DS, que é 5 centímetros. E eu tenho o meu analito e 2 padrões, ó. Padrão vermelho, padrão amarelo e padrão azul. É a mistura, padrão B e padrão A. Eu vou fazer a corrida. Vou ter as separações. Eu espero que a altura do padrão coincida com a altura do meu analito na mistura. Certo? Se a distância percorrida foi 4 e foi 2, a distância percorrida para o analito azul foi 4, para o analito amarelo foi 2. Então, ó, a partir do RF de A e de B, certo? Ó, dos padrões, eu consigo determinar, dizer que esse cara é esse. Agora eu digo como? Calculando o RF. Deu para entender, pessoal? Ou não? Ficou confuso? É o único cálculo que vocês vão ter que fazer em cromatografia de camada delgada, é isso aqui. Dividir a distância percorrida pelo teu analito pela distância percorrida pelo solvente, que você determina na hora da análise. Tipo, eu quero que ele percorra só até essa linha de 5 centímetros. Eu não quero que ele percorra mais que isso. Saquei. Mas isso é bem simples. Vocês entenderam, sim ou não? Vocês não me respondem? Sim. Pronto. Certo? Ó, saquei. Isso é bem simples. Mas qual é a desvantagem da cromatografia de camada delgada? Que eu já disse que separa um monte de coisa, analisa um monte de coisa. Qual é a desvantagem desse método? Tem, galera. Ele é extremamente difícil de reproduzir. Por exemplo, tu faz uma análise, tu vai querer repetir aquela análise. Os resultados vão dar diferentes. Brutalmente diferentes? Não. Mas com diferença significativa. Certo? Então ela tem uma baixa reprodutibilidade. Por que é difícil reproduzir esse negócio? Porque, cara, a espessura da fase móvel pode mudar de uma placa para outra. Como a aplicação do analito, da quantidade de analito, ela é feita manualmente, uma gota pode ter uma diferença de volume de uma gota para outra. Certo? Então você tem várias diferenças que vão influenciar. Certo? A sensibilidade é baixa, algumas amostras são difíceis de detectar, além de ocorrer difusão da amostra sobre a placa.
é você ter um alargamento. Em vez de você ter uma manchinha pequenininha, tipo, você teve a corrida, aí o teu analito parou num ponto da placa. Em vez de ele parar só naquele ponto bonitinho, ele meio que faz uma prastrada, ele faz um arraste do teu analito, ele fica se espalhando pela placa, aí você não tem como determinar qual o spot certo dele, qual o ponto do RF dele. Difícil determinação exata do RF, onde é que tu vai medir a altura? Normalmente se usa o centro da mancha. Mas como é que você vai determinar o centro da mancha? Tem manchas de diferentes formatos. Então, é meio complicado você fazer essa determinação exata do RF. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um processo de difusão. Ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo que essa amostra, ó, ela meio que saiu pintando tudo. Ó, pintando. Isso aqui é difusão da amostra. Qual o spot que eu vou usar aqui? Ó? Qual é o centro que eu vou utilizar para colar o RF? Então, são as dificuldades. Outro problema, essa fase estacionária aqui, a espessura é a mesma. Se eu quiser fazer o mesmo experimento em outra placa, eu vou ter outro resultado? Provavelmente. Muito diferente um do outro? Não, eles são parecidos. Mas não é uma técnica que você consegue utilizar muito especificamente para quantificar. As técnicas de cromatografia de camada delgada são utilizadas mais para qualificação, para você separar, para você identificar, para você fazer uma pré-análise, beleza? Quando você vai para quantificação mesmo, é mais comum utilizar cromatografia em coluna. Aí então, se o RF do padrão for igual ao do analito, eu acho que eu falei a mesma coisa. Ficou bagunçado aqui. Certo, pessoal? Essas desvantagens podem ser superadas quando a separação é feita numa cromatografia por coluna. A parte de coluna é bem rapidinho. Já que toda a teoria eu já falei ali no outro. Certo? Que é outro tipo de cromatografia que a gente vai estudar hoje. Certo? E é basicamente a líquida. A gasosa, a gente falar na próxima aula. E também vai falar do HPLC. Na cromatografia em coluna, pessoal, a separação, certo? A luz... Na cromatografia em coluna, a separação se dá por força da gravidade. Enquanto que na camada delgada, a capilaridade, o solvente vai subindo. Na coluna, eu coloco o solvente em cima e ele desce pela coluna. Certo? Onde a fase imóvel vai arrastar os analitos por uma coluna recheada de fase estacionária, onde esse processo separa os componentes da amostra. Por exemplo, você quer separar o princípio ativo de uma planta, você quer pegar ali o alecrim-pimenta e tirar o cavacrol do alecrim-pimenta, porque você sabe que ele tem um efeito analgésico para tratar dor na unha do pé esquerdo. Aí você quer tirar aquele metabólito secundário específico daquela planta. Você pode fazer isso por cromatografia em coluna, já que você consegue separar e coletar as amostras individualmente. Certo? Tem várias diferenças da cromatografia em coluna para CCD, certo? Por exemplo, eu consigo separar e quantificar os analitos, que eu não consigo quantificar bem na CCD. Eu consigo separar, mas não quantificar. Até dá para quantificar, mas é outra história. Mas é mais comum que eu quantifique utilizando cromatografia em coluna, certo? Outra coisa, a reprodutibilidade da cromatografia em coluna é bem maior, certo? Eu consigo garantir a mesma espessura, a mesma quantidade de fase estacionária, a mesma espessura da fase estacionária, beleza? O processo de cromatografia em coluna, pessoal, é o seguinte: você tem uma coluna cromatográfica que parece uma bureta, só que ela não tem marcação nenhuma, ela tem uma torneirinha aqui embaixo, e você vai preencher essa coluna com a tua fase estacionária, que pode ser sílica gel, pode ser uma fase estacionária de troca iônica, pode ser uma fase estacionária de bioafinidade, pode ser uma fase estacionária apolar, certo? Uma fase reversa, beleza? Então você preenche com uma camada de fase estacionária. Você preenche essa coluna. Coloca o analito lá em cima, a mistura do teu analito. E adiciona o teu solvente aqui em cima. À medida que tu adiciona o solvente, por gravidade, tu começa a ter a eluição do solvente e a separação dos analitos. Aqueles que têm maior interação com a fase estacionária vão sendo eluídos depois, e os que têm menor vão sendo eluídos antes. É tipo um filtro, só que um filtro que separa, Paloma. Além de filtrar, ele separa. Certo? Aí eu consigo fazer isso aqui, ó.
eu consigo obter as amostras concentradas. Tipo assim, ele filtra, mas ele leva um pouco do material aí dessa solução que vai, né? Junto com o soluto que você colocou. Aqui tu tem o teu solvente e o teu analito. Então, Certo? isso. Mas o analito, o solvente você evapora depois e pega só o analito concentrado. Além de eu conseguir medir a concentração desse analito que tinha naquela manchazinha que estava aqui. Então eu consigo quantificar por cromatografia em coluna e eu consigo separar todos os pigmentos ou todos os componentes do meu analito em frascos diferentes. Isso eu não consigo fazer na CCD. Certo? Então, pessoal, a cromatografia em coluna é a técnica mais importante. É tanto que é dessa aqui que vai aparecer o HPLC, é dessa aqui que vai aparecer o GC, certo? Cromatografia gasóleo e cromatografia líquida de alta eficiência, que são muito usadas, principalmente HPLC, em farmácia, é cromatografia em coluna. Só que é usando equipamento. E aqui é só a coluna mesmo da forma clássica. Isso aqui a gente tem no laboratório, a gente consegue fazer em laboratório. Depois eu vou tentar fazer com vocês para mostrar. Gravado. Beleza? Legal. As fases estacionárias são as mesmas da cromatografia em camada delgada? Sim, existem as mesmas fases, que é a normal e a C18. Certo? Certo que a sílica empacotada de fase normal polar vai agir por adsorção e a de fase reversa apolar, que são a C18, vão separar por solubilidade, que é a cromatografia de partição. Beleza? Mas na cromatografia em coluna clássica, eu ainda posso utilizar, não são duas, são 3 outras fases estacionárias, que é a de troca iônica, bioafinidade e exclusão por tamanho. Certo? Como é que elas funcionam? Seguinte, cromatografia por troca iônica, pessoal, a minha fase estacionária, ela tem uma carga, ela pode ser uma fase estacionária catiônica, ela é toda carregada positivamente, ou ela pode ser uma fase estacionária aniônica, ela vai ser toda carregada negativamente. Então, eu tenho cargas, ok? O que vai acontecer? Quando é que eu vou utilizar essa fase estacionária? Quando o meu analito tem cargas. Vai fazer o quê? Quando o analito passar, se eu tenho um analito que tem carga negativa, ele vai se ligar na fase estacionária que tem carga positiva. E vai se separar em função disso. Deu para entender a troca iônica? De forma bem simples. Eu tenho uma coluna carregada positivamente ou negativamente e vai travar um analito que passe com a sua carga oposta da coluna. Beleza? Sim. Cromatografia por bioafinidade. Vocês lembram do esquema chave e fechadura que eu tenho nas enzimas? Então, a fase estacionária, ela é uma fase enzimática. Ela tem as chaves de enzimas, certo? Então, se eu quiser separar uma enzima específica, tipo, eu quero separar a lactase que está no leite. Não, lactase é no nosso corpo. Falei besteira, mas falei besteira bruta. E eu ia ver isso. Eu quero separar a lactase, a minha enzima lactase, certo? O que eu faço? Eu coloco uma fase estacionária que tenha o reagente de bioafinidade para lactase. Aí, aqui, vamos dizer que da lactase é o triângulo. Aí eu tenho uma mistura de analitos. Quando eles passarem, aquele cara que tem a fechadura para a chave, ele vai ser retido. Só ele, o resto vai se embora. Independente das outras propriedades. E eu tenho minha separação. Por bioafinidade. Beleza? E a exclusão molecular. Ou exclusão por tamanho. Aí aqui, Paloma, é tipo filtro mesmo. Certo? Como assim? Eu tenho uma fase estacionária que parece um gel, um polímero, só que ele é todo frio de poros. Ok? Aí eu tenho 2 fases estacionárias, 2 analitos. Um grande e um pequeno. Certo? Moléculas de tamanhos diferentes. As moléculas grandes, elas não vão conseguir penetrar nos poros. E vão atravessar a fase estacionária de forma mais rápida. Enquanto que as moléculas pequenas vão penetrar nos poros. E vão demorar mais para percorrer a fase estacionária. Certo? Aqui eu não tenho nenhuma reação química, eu não tenho solubilidade, eu não tenho troca iônica, eu não tenho nada. Eu simplesmente tenho uma peneira onde eu tenho caminhos mais longos para as moléculas pequenas percorrerem, enquanto que as moléculas maiores passam por fora desse sistema de poros,
por fora desse labirinto e chegam mais rápido ao final da coluna. Tipo assim, ó. As grandonas vão-se embora e as pequenininhas ficam por dentro. Entenderam aí, galera? Com animação dessa não tinha como não entender, né? Beleza? Alguma dúvida? No. Interessante, professor. É mesmo. Ainda podemos definir aqui os tipos de separação cromatográfica com base nos objetivos da mesma. Tipo, eu estou separando para quê? Eu estou fazendo um processo de cromatografia com que intuito? Eu estou fazendo isso para fazer uma análise, tipo, eu quero analisar, separar e quantificar os análise presentes. Tipo, achei uma planta, eu descobri uma planta lá na tribo Tupinambá que o cara usa para curar frieira. Certo? Aí tu vai lá, pega essa planta e traz para o laboratório. Aí tu quer separar os componentes dela, saber quanto tem de cada um e identificar cada um desses componentes. Você está fazendo uma cromatografia analítica. Certo? Porque o seu intuito é analisar, quantificar. Ok? Eu uso isso muito para quê? Para determinar teor de fármaco, quantidade de agentes tóxicos, constituintes de uma planta. E eu tenho também a cromatografia preparativa. Ela pode ser usada para o início de uma pesquisa científica, né, professor, também? Sim, com Porque ela certeza. é bem simples, né, de Normalmente fazer. você começa com a CCD, com camada delgada, que é mais barata e mais simples, que usa menos solvente, usa menos tudo. Aí você identifica qual é o solvente que separa na CCD. Aí depois você passa para a cromatografia em coluna, utilizando a mesma proporção de solvente que você utilizou na camada delgada, para fazer a separação dos componentes, para recolher nos vidrinhos e aí você medir. Certo? Então é meio que um processo. Beleza? Certo. Isso nos clássicos, tá bom? Então, a analítica, quando eu quero analisar, e a preparativa, eu vou utilizar para purificar ou concentrar uma amostra. Por exemplo, a planta lá que cura frieira da tribo Tupinambá. Ela está aqui a cromatografia analítica, eu já sei quais são os constituintes. Eu identifiquei um antifúngico lá naquela planta, que é o princípio ativo que cura a frieira. Só que tem pouco nela. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma concentração desse analito. Eu vou começar a botar extrato de planta na minha coluna, e eu vou estar coletando no vidrinho somente aquele que eu estou interessado. Então, eu estou concentrando ou purificando aquele analito específico, aquele metabólito específico da planta, por exemplo. Então, essa é a diferença de analítica para preparativa. Então, o conceito é o mesmo da cromatografia por camada delgada. As amostras são separadas por diferença de afinidade entre a fase estacionária e a fase móvel. É isso? Isso. Muda algumas características. Por exemplo, na CCD a eluição é por capilaridade, na coluna é por gravidade, mas o princípio é o mesmo. E o tal do HPLC e do GC? Calma, que esses aí é só para a próxima aula. E agora? Resolver alguns exercícios, que eu acho que não vai dar tempo, né? Vamos lá, fazer alguns aqui, ó. A cromatografia em camada delgada, CCD, é amplamente usada em análise toxicológica, como método presuntivo ou de triagem na detecção de agentes tóxicos. Sobre a CCD, essa alternativa incorreta. Ó. A CCD pode ter aplicação analítica ou preparativa? Pode ou não pode? Pode. Na escolha da fase móvel, deve-se considerar a natureza química das substâncias a serem separadas e a polaridade dos solventes? Deve. A separação dos analitos é caracterizada pelo fator de retenção, RF, que corresponde à razão entre a distância percorrida pelo analito e a distância percorrida pela fase móvel? Verdadeiro. Certo? D. Em geral, os métodos químicos de revelação não são destrutivos, como a revelação com solução ácida de sulfato. Ah, isso aqui eu não falei para vocês, galera. Faltou essa informação. Essa Eu aqui, acho ó, que é é Essa falsa. tem na prova? Oi? Não, isso aqui é tirei da internet. Questão de concurso, isso aqui. Perito de farmácia de eu não sei o que. Certo? Essa aqui, pessoal, o item certo, tá bom? Certo que é incorreto. Por quê? Eu esqueci de falar. Os métodos físicos e biológicos, eles são destrutivos. Perdão, os métodos químicos, que eu faço uma reação, os métodos químicos e os biológicos, eles são destrutivos. O que é ser destrutivo? Perdão, o biológico nem tanto.
Biológico não é. Os métodos químicos são destrutivos. Ou seja, eu tenho meu analito A que está lá na placa. Esse cara é incolor. Eu vou reagir ele com o meu revelador B para formar um composto C que é colorido, que tem cor, e eu vou fazer ele se revelar, ele vai vê-lo. O A ainda existe ou não? Ou o A foi destruído para formar C? Entenderam? Isso é um analito destrutivo. Uma técnica destrutiva. O analito deixa de existir. O físico, a luz UV, tu tem aqui teu analito A. Quando tu joga luz UV sobre ele, ele forma o A brilhando. Se tu tirar a luz UV, ele volta para o A normal. Então ele não foi destruído. Técnica não destrutiva. Show de bola, pessoal. Tem mais questões aí, ó. Essa. Ei, Bruno, explica essa Pra vocês letra E fazerem. aí, que eu não entendi. Essa letra E. Na escolha da fase móvel, toma-se como base a série eluotrópica dos solventes, ordenado segundo suas polaridades. O que é a série eluotrópica? Certo? Ah, pronto. Isso que é interessante. Também não falei. Bom, são informações que eu tenho que colocar. Desculpem, é a primeira vez que eu monto uma aula desse tipo para o curso de vocês. Vamos lá, ó. O que é série eluotrópica? Eu posso fazer, pessoal, a CCD também da seguinte forma. Vou até montar uma animação depois para isso. Tá aqui a minha cubinha cromatográfica. Eu coloco ela com hexano, muito polar, muito apolar. Aí eu pego outra cuba e coloco com ácido acético. Em vez de misturar os dois, eu faço o seguinte. Tá aqui meus analitos. Eu coloco primeiro nessa. Aí ele elui. Certo? Beleza? Aí separou um. Esse aqui não separou. Esse aqui é apolar, separou no hexano e esse aqui não separou. O que eu faço agora? Eu deixo secar. Aí coloco no outro. Aí agora eu vou fazer a separação desse. Entenderam? É uma série eluotrópica. É uma série de eluições. Ok? Eu eluo com um solvente, eluo com outro solvente, eluo com outro solvente. E eu ordeno isso seguindo as polaridades. Tipo, você vai do mais apolar para o menos polar. Quando é que eu faço isso normalmente, galera? Quando eu não sei o que eu estou separando. Peguei pela primeira vez, coloquei lá os spots, aí eu faço. Pego um solvente 100% apolar e coloco. Aí depois pego um 80% de apolaridade, 60% de apolaridade, 40% de apolaridade e assim sucessivamente. Aí, como eu faço uma corrida com todas as polaridades possíveis, eu tenho uma placa cromatográfica com várias separações de cada componente que tem afinidades diferentes. Show? Tá certo, entendi. Então é isso aí, galera. Estamos passando do nosso horário. Desculpem aí. Chamadinha. Vai. Ai, tá, menino. Pois é, galera. E aí, o projeto de extensão? Vocês têm mais 10 dias, tá bom? Quase ninguém me mandou, viu? Olha que é meio ponto na P1 e meio ponto na P2. Tô livre. Olha. Quem tem 10, Bruno, não fica um ponto na P2, não? Não. Pode ser, eu posso botar 0,25 na P2. Bem não. Devia ser na média final, esse ponto. Não, na média final eu boto 0,25. Que é a mesma coisa. Bruna já terminou? Já terminou, pode sair. Tô só Pronto. esperando vocês terminarem. E as atividades? Que atividades, William? Boa noite. Ah, o ponto do... O quiz que você está falando? A única atividade que conta ponto é o quiz, que ele não é obrigatório. E eu só vou olhar o quiz lá no final de junho. Quando vocês fizerem a P2. Aí, se o cara estiver precisando de nota, eu vou corrigir o quiz dele. Senão nem corrijo, porque dá muito trabalho. Na verdade, não. Na verdade, eu vou corrigir todos os quizzes, tá bom? Só que eu peço que só faça quem
tá precisando de nota. Porque, meu irmão, quem tá vendo lá o quiz, eu botei foi pra ser difícil. Valeu, pessoal. Fim da chamada, boa noite. Até quinta-feira que vem. E eu vou tentar fazer as aulas práticas com vocês virtuais. Vamos ver se funciona. Ai, ai.